Olá, amigo mecânico, meu nome é Juliano Careta. Hoje nós estamos aqui na Monroe para demonstrar o processo de desmontagem e montagem dos amortecedores do veículo Onix. Esse carro é de ano de 2015 e hoje conta com uma quilometragem em torno de 46 mil quilômetros. Para realizar essa troca, então, nós vamos utilizar peças novas, amortecedores dianteiros e traseiros, para fazer essa manutenção. Quando a gente fala em troca preventiva, é importante salientar que a vida útil do amortecedor dependerá das condições de uso do carro. Se o carro andar normalmente em pistas boas, a tendência é que o amortecedor dure mais. Se ele andar em pistas ruins, a tendência é que ele dure menos. Daí então não dá para ter uma quilometragem exata para uma troca. O que a fábrica recomenda é fazer revisões periódicas para você mapear qualquer tipo de problema e assim, quando constatar qualquer tipo de defeito, fazer então a troca da peça. Testes realizados pela fábrica também demonstraram o seguinte: em média, por quilômetro rodado, o amortecedor abre e fecha cerca de 1.200 vezes. Se a gente aplicar uma regrinha de 3 aí, quando ele atingir a marca dos 40 mil quilômetros, esse amortecedor já trabalhou mais de 104 milhões de vezes, o suficiente para causar um desgaste interno dos componentes, como do pistão, do tubo, o óleo até mesmo impregnado com alguma sujeira. Então, para evitar qualquer perda de estabilidade, conforto e principalmente segurança, a recomendação então é realizar neste momento uma troca preventiva. Acompanhe comigo como será esse passo. Testes realizados aqui na fábrica demonstraram o seguinte: em média, por quilômetro rodado, o amortecedor abre e fecha cerca de 1.200 vezes. Se nós projetarmos então uma utilização em torno dos 40 mil quilômetros, nós podemos dizer certamente que esse amortecedor trabalhou mais de 104 milhões de vezes, o suficiente para causar um desgaste dos componentes internos. Então a haste está desgastada, o retentor, o pistão, o óleo até mesmo impregnado, o que justifica então uma troca preventiva. Para isso, então, nós vamos mostrar agora todo o procedimento para vocês. Acompanhe comigo. Para iniciarmos os processos de desmontagem e montagem dos amortecedores, a sugestão e recomendação também é para que a gente use os equipamentos de proteção individual. Nesse caso aqui, eu vou estar utilizando uma luva e também um óculos de proteção, para evitar qualquer tipo de acidente. Utilizando os EPIs, então, agora nós já podemos iniciar os procedimentos. Ainda com o carro apoiado no solo, no chão, nós vamos iniciar soltando os parafusos da roda, ok? Então, com uma chave 19, nós vamos tirar a pressão de aperto dos parafusos, para que depois, quando o carro estiver no elevador, nós possamos remover o conjunto roda-pneu. Agora a etapa é soltar os limpadores de para-brisa e remover essa capa de proteção. Na retirada do limpador de para-brisa, o ideal é você utilizar um saca-polia para evitar qualquer tipo de alavanca em cima do motor que aciona o limpador. Ok? Ainda com o carro no chão, o próximo passo é afrouxar a fixação superior. Para isso, então, nós vamos tirar a tampa de acabamento, que é uma tampa plástica. Com uma ferramenta especial aqui, nós vamos posicioná-la na fixação superior. E aí simplesmente vamos afrouxar a fixação. Essa operação é recomendada para aproveitar que o peso do carro está sendo suportado pela mola. Então isso nos ajuda a soltar o amortecedor com maior facilidade.
A recomendação aqui, ao retirarmos o conjunto roda-pneu, é fazer uma marcação para que depois na montagem a gente possa aproveitar essa mesma posição. Ou seja, eu vou pegar a porca que está alinhada ao bico ou à válvula do pneu e vou fazer a marcação no cubo. Então eu vou tirar o pneu e roda, para depois eu saber a posição correta e vou deixar a porca então rosqueada no furo que coincide com a válvula do pneu. Okay? Na hora da montagem, então, eu vou manter a mesma posição em que o pneu e roda foi balanceado e que o conjunto está alinhado também. Depois de tirar da roda, então, nós vamos agora soltar o flexível do freio e também do ABS. Vamos começar pelo ABS, só puxando ele para frente, aí eu já libero o sensor e depois aqui o flexível do freio puxando para o lado, né? Movimentando o flexível para a lateral. Agora com os flexíveis soltos, nós vamos soltar também a bieleta. E a recomendação aqui nesse caso é não utilizar a pneumática para não danificar o pino esférico. Então com a utilização da chave, nós vamos tirar primeiro a pressão de aperto e depois vamos soltar a porca de fixação. O próximo passo é soltar a fixação inferior do amortecedor. Para isso, então, nós vamos usar duas chaves na medida 21 para soltar os dois parafusos que prendem a peça na manga de eixo. Vejam que interessante esse parafuso. Na parte inferior aqui do corpo nós temos um estriado, né, um sistema de estria, que encaixa no corpo ali do amortecedor e também da manga de eixo. Isso indica que esse parafuso, na hora de apertar ou de soltar, eu não posso girar ele pela cabeça do parafuso, e sempre pela porca de fixação. Agora que o amortecedor já está solto na sua fixação inferior, vamos agora remover a parte superior. Porém, é importante salientar aqui que, para dar apoio para o sistema de roda, bandeja, pivô, eu vou colocar um cavalete na base aqui do cubo para que ele dê sustentação e evite forçar outros componentes, como até mesmo os flexíveis de freio. Depois de soltar a fixação superior, então, eu vou remover totalmente a porca. Vou até aproveitar aqui o uso da ferramenta. Então, observe que a porca já saiu aqui dentro da ferramenta. Enquanto eu soltei aqui em cima, com a outra mão eu segurei o amortecedor aqui por debaixo, para que quando ele ficasse solto, ele não pudesse cair ali em cima de alguns componentes da suspensão. Então vamos remover a arruela. Agora, com a coluna do amortecedor presa na bancada, nós vamos tirar a pressão de aperto da fixação superior para que depois possamos encolher a mola. Tirada a pressão de aperto, nós vamos agora comprimir as molas utilizando um compressor hidráulico. O importante nessa hora é você ter um equipamento que te traga segurança para que não ocorra acidentes. Como nós vamos estar comprimindo essa mola e ela tem uma determinada carga, para evitar qualquer tipo de problema, use então um equipamento que seja de sua confiança. Um outro segredo na colocação do encolhedor é colocar as garras a 180 graus uma da outra, ou seja, sempre do lado oposto, para que ela possa comprimir a mola por igual. Depois de devidamente posicionado, então, nós vamos acionar agora o encolhedor.
Sempre importante, durante a compressão, verificar o posicionamento dela. E quando a mola ficar livre no conjunto, é o momento exato, então, que a gente pode desmontar todas as peças, todos os componentes. Então agora nós vamos soltar a porca da fixação superior. Depois de soltar a porca de fixação superior, nós vamos agora desmontar os componentes que fazem parte desse conjunto. Vamos tirar o coxim de fixação superior. Aqui o prato superior. Batente de poliuretano. E aí, a mola. Depois de completamente desmontado, então, nós vamos fazer agora a substituição das peças. Vejam que interessante aqui. Como esse carro tem uma quilometragem aproximada de 46 mil quilômetros, nós já temos um indício, já temos um sinal de que a peça já trabalhou excessivamente. Se olharmos na superfície metálica, nós vamos ver um brilho diferente. Devido ao excesso de atrito, a borracha do retentor, ela foi então dando esse acabamento diferenciado. Se o cliente ou se o carro continuasse andando com esse amortecedor, daqui a aproximadamente mais 10 mil quilômetros, o próximo passo seria a haste ficar amarelada e na sequência ela poderia até ficar azulada, já um sinal bastante contundente de que a peça apresenta fadiga, de que a peça precisa ser imediatamente substituída. Estamos com a peça já totalmente desmontada. Aqui vem uma dica muito importante. Para evitar que essa peça volte para o mercado, seja remanufaturada ou recondicionada, nós vamos agora fazer algumas ações nessa peça. Primeira delas, nós vamos passar a haste no esmeril, tá? Para que a superfície dela seja alterada, e também depois, com o uso do martelo, até mesmo de uma marreta, nós vamos dar uma pancada no tubo externo para que o amortecedor fique amassado e dessa forma então impeça da haste trabalhar. Mapeando o mercado em geral, peças recondicionadas ou remanufaturadas são peças apenas maquiadas, mas que já apresentam algum tipo de desgaste. Se o recondicionamento fosse possível, os próprios fabricantes fariam. Além do que, uma peça recondicionada ou remanufaturada vai afetar diretamente a segurança do cliente. Por isso, na troca, sempre utilize peças novas. E aí, inutilize a peça usada para que ela não volte para o mercado. Na instalação da peça nova, é muito importante a gente verificar o código de aplicação, para garantir que é a peça correta para o veículo. Em muitos casos, nós vamos ter peças semelhantes, que às vezes têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, mas podem ter diferenças nas cargas. E qualquer aplicação errada, além de comprometer a dirigibilidade do carro, também tira a garantia do produto. Para evitar que isso ocorra, então, verifique sempre o código de aplicação. Qualquer dúvida, entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente Monroe para que nós possamos ajudá-lo nesse trabalho. Conferida a aplicação do amortecedor, nós vamos fazer agora o tão conhecido e necessário processo de equalização, que também é chamado de sangria ou escorvamento. Nele nós vamos equalizar a peça para que ela já possa trabalhar, para que ela já tenha a performance ideal nos primeiros momentos de uso. Então, quando nós tirarmos o amortecedor da embalagem, pelo fato dele ser pressurizado, a haste já vai estar aberta. Depois que a haste estiver aberta, eu vou virar o corpo do amortecedor e aí então eu vou fechar o produto. Depois que ele estiver fechado, eu vou segurar a haste, vou retornar à posição de trabalho e aí então eu vou esperar até que a haste abra totalmente. Toda vez que eu fizer um movimento de abertura e fechamento, nós vamos contar um ciclo. O ideal nesse caso é fazer de 3 a 4 ciclos completos para garantir a eficiência total da equalização. Então, mais uma vez, depois de aberto, eu vou fechar o amortecedor. Depois de fechar, eu vou segurar a haste e quando o amortecedor estiver em pé novamente, eu vou liberar para que ela suba.
Se eu quiser também ajudar, eu posso, sem problema algum. Eu posso puxar a haste. O importante é garantir que ela abra totalmente. Depois de aberta totalmente, eu vou virar novamente. Vou fechar. E por fim, agora, vamos fazer o último processo. Depois da peça totalmente equalizada, eu vou prendê-la na bancada novamente para montar os componentes que fazem parte do conjunto. Com a peça já devidamente equalizada, o próximo passo agora é começar a montagem dos componentes. O primeiro deles que vem na sequência é o batente de poliuretano. Essa peça tem a função de limitar o curso do amortecedor, para que não aconteça dele fechar totalmente, aí provocar um ruído mais forte, como aí uma queda de roda, como é conhecido no mercado. Sempre que for montar esse batente, nós vamos perceber que de um lado nós temos um furo maior e do outro lado um furo menor. E isso vai ser sempre uma regra para os batentes. Nesse caso aqui então, como todos os outros modelos, nós vamos montar o furo maior para baixo. Então é o furo maior que vem aqui, ó, de encontro à haste. Então montamos o batente. Depois de montado o batente, nós vamos trazer a mola. E nesse caso aqui, ó, nós já estamos trabalhando com a mola já montada com o guarda-pó e também com o prato de fixação superior. Vamos vestir corretamente o guarda-pó para que ele não se danifique. Depois já de pré-montado o conjunto, é muito importante a gente estabelecer que o recomendado é sempre trocar os kits que acompanham o amortecedor. No caso aqui o guarda-pó, o batente e até mesmo o coxim. Eles vão garantir uma vida maior para o amortecedor. Como a peça está nova, se os outros componentes também estiverem novos, a eficiência dele então será melhor. Como a peça é um conjunto de componentes, se cada um fizer o seu papel da melhor forma possível, isso garantirá a melhor eficiência do próprio amortecedor. Nesse caso aqui, o importante também é a gente isolar o contato de ferro com ferro. Por isso, então, antes de montar a mola, nós vestimos aqui o primeiro elo com uma mangueira de borracha. Essa mangueira de borracha vai funcionar como um isolante, para que isso evite barulhos e também algum tipo de ruído. Em outros veículos já existe o calço específico. Se você porventura não encontrar ou não tiver, então utilize o artifício da mangueira de borracha. Na montagem do conjunto é muito importante a gente realizar uma inspeção na mola. O ideal, na verdade, é você fazer a troca deste componente sempre que também trocar o amortecedor. Como os dois trabalham em conjunto, então a ideia é que os dois estejam com alta performance. Se porventura você quiser aproveitar a mola, pelo menos faça uma revisão bastante criteriosa. Observe se nela tem ferrugem, tinta descascada ou até mesmo se ela está quebrada ou cortada, porque aí você já tirou a originalidade da peça. Um outro item bastante importante para você verificar é se existe marcas de toques entre os elos, porque aí isso é um sinal de que a mola está cansada e então ela vai fechar na sua totalidade. Caso contrário, se a mola estiver boa, se não apresentar nenhum indício de desgaste, você pode aproveitá-la. Na montagem da mola, nós sempre vamos perceber que no prato inferior, que fica soldado no amortecedor, existe ali o que nós chamamos de stop da mola. Normalmente é um degrau onde a mola se acomoda e aí então se dá o posicionamento dela. Então sempre que for fazer a montagem, verifique o perfeito funcionamento. Se por algum motivo você montar a mola errada, o que vai acontecer? Futuramente você terá problemas de barulhos, ruídos e muitas vezes isso trará o carro de volta para a oficina. Para encerrar essa montagem então, nós vamos montar agora o coxim de fixação superior, que também foi substituído juntamente com o kit. Na sequência vem uma arruela e aí a porca de fixação. Normalmente o ideal é que você troque essa porca de fixação. Nas nossas embalagens essas porcas vêm novas e também vêm no formato de ser uma porca autotravante, para assegurar que o conjunto esteja corretamente apertado. Vamos dar um aperto prévio, porque
O aperto final deverá ser dado quando o veículo estiver apoiado no solo. Com esse pré-aperto realizado, nós vamos agora descomprimir as molas e para isso então eu vou soltar a ferramenta e depois disso então eu vou levar a coluna do amortecedor para ser instalada no veículo. Bom, na hora da montagem então nós vamos fazer a operação inversa, vamos colocar o amortecedor por dentro da caixa de roda. Vamos posicioná-lo basicamente na posição de montagem da manga de eixo e depois por cima agora da carroceria nós vamos colocar o prato e também a porca de fixação. O próximo passo agora é a gente montar a fixação inferior. Para isso então nós vamos localizar o amortecedor próximo à manga de eixo, vamos guiar os furos e já passar os parafusos de fixação. Lembrando que, pelo fato dele ser estriado, ele já tem uma determinada posição na montagem. Mas sempre é importante ressaltar que na montagem o ideal é colocar a cabeça do parafuso apontada para a dianteira do veículo. Tecnicamente não há nenhuma influência nessa posição, é mais por questões de segurança mesmo. Como na maioria das vezes o carro se desloca para frente, a pressão aerodinâmica vai sempre empurrar o parafuso contra o corpo do amortecedor, evitando que se ele estiver solto, ele caia do sistema. Depois de apertar a fixação inferior, nós vamos agora fazer a fixação da bieleta, o aperto final da bieleta, assegurar que ela esteja muito bem apertada. No aperto final da fixação inferior e também da bieleta, siga sempre a recomendação de torque da montadora. Okay? Vamos fazer então a colocação do sensor da ABS. Devidamente montado, verificada todas as fixações, o próximo passo agora é a gente colocar a roda e depois com o carro no chão, fazer o aperto final da fixação superior, montar a grade de plástico e também colocar os limpadores de para-brisa. Aí praticamente estaremos encerrando essa montagem. Para finalizar agora o processo de montagem do amortecedor dianteiro, nós vamos dar uma balançada na frente do veículo para que os componentes se assentem e depois então fazer o aperto final já com o carro apoiado ao solo. Na hora do aperto final também, respeite o torque especificado pela montadora. E aí depois do aperto, vamos colocar a tampa de acabamento plástica. Vamos montar agora o suporte plástico e depois os limpadores de para-brisa. Agora, no processo de desmontagem do amortecedor traseiro, nós vamos repetir os mesmos procedimentos da dianteira. Ainda com o carro no chão, nós tiramos o torque de aperto dos parafusos, no caso aqui as porcas, depois levantamos o veículo, tiramos o conjunto roda-pneu e fizemos aquela marcação para depois voltar a roda no mesmo ponto de montagem que ela estava. Feito isso então, removido a roda, removido o pneu, nós vamos agora soltar o parafuso da fixação inferior para que depois possamos tirar os parafusos da fixação superior, ok? Para soltar definitivamente o parafuso da fixação inferior, nós vamos colocar agora o eixo sob o cavalete, apoiado no cavalete, para que quando eu tirar o parafuso, ele não possa forçar os componentes e danificar alguma peça.
Para encerrar a desmontagem, nós vamos tirar os 2 parafusos que prendem a fixação superior e remover o amortecedor traseiro do carro. Agora, com o amortecedor traseiro preso aqui na morsa, na bancada, nós vamos soltar a fixação superior. Vamos remover a porca de fixação superior. Depois vamos tirar o top mount, que é o sistema de fixação da peça. E aí o batente juntamente com o guarda-pó. Depois disso, então, nós vamos inutilizar a peça, fazendo aquele mesmo procedimento de passar a haste pelo esmeril e dar uma pancada no corpo do amortecedor para amassá-lo. Dessa forma, então, nós vamos inibir que essa peça ela reapareça no mercado no formato de recondicionada ou remanufaturada. Vamos pegar, então, a peça nova agora para fazer a substituição. Na montagem do amortecedor novo, o primeiro procedimento aqui é novamente conferir o código de aplicação, para saber se a peça é a correta para o veículo. Depois de conferir o código de aplicação, então, nós vamos fazer também a equalização, assim como fizemos nos amortecedores dianteiros. Para equalizar, então, nós vamos pegar na posição de montagem, vamos abrir a haste do amortecedor. Depois que estiver aberta, nós vamos fechá-la. Depois que estiver fechada, então, nós vamos colocar na posição de montagem e abrir a haste ou deixar que ela suba sozinha. Esse mesmo procedimento de 3 a 4 vezes, assim como foi mostrado no amortecedor dianteiro, já é o suficiente. E aí fazer a montagem dos demais componentes. Na sequência, nós vamos colocar batente e guarda-pó. Eles montados, eles vêm então como uma peça só, uma peça inteiriça. Depois nós vamos colocar o top mount. E aí fazer a fixação do conjunto com a porca. Lembrando que, assim como no dianteiro também, dentro da embalagem do amortecedor virá uma porca nova. Então descarte a porca que estava com o amortecedor velho e então use a porca nova. Vamos guiar aqui apenas os primeiros fios de rosca para depois fazer o aperto com o uso da ferramenta. Para o aperto final, verifique o torque incorreto, assim como indicado pela montadora. Depois então do aperto feito, nós vamos tirar as ferramentas. Vamos soltar o amortecedor e agora fazer a montagem dele no veículo. Bom, na montagem da peça no carro, nós vamos então colocar primeiro a parte superior. Já vamos posicionar a parte de baixo na direção do eixo. Vamos colocar os parafusos superiores. O outro parafuso superior. Depois de rosquear, nós já vamos fazer o aperto final desses parafusos, respeitando também o torque especificado pela montadora. Depois de apertado a fixação superior, chegou a hora de prender a inferior, colocando ou fazendo a montagem do parafuso. Dando continuidade ao aperto do parafuso, vamos até o final da rosca. Nesse caso aqui também a gente vai aplicar o torque recomendado pela montadora. Estando aí bem apertado, revisado fixação inferior e a superior, agora então falta só levantar o veículo, montar a roda e pneu e aí então fazer o aperto final da roda e liberar o carro. Aí automaticamente a sequência
já vai estar finalizada. Bem, amigo mecânico, encerramos os procedimentos de troca dos amortecedores dianteiros e traseiros. Eu tenho certeza que você conseguirá realizar agora este procedimento com segurança e o carro agora não vai mais apresentar problemas. Eu sou o Juliano Careta da Monroe, um abraço e até a próxima.